Você ama Gisele Bündchen, mas será que ela fala bem francês? E antes de você conhecer os 7 maiores erros que nem você, nem a Gisele podem cometer mais em francês, se inscreve agora nesse canal, ativa o sininho, porque assim você recebe em primeira mão todas as dicas e materiais que eu preparo aqui para você desde 2014. Habiter à Boston, c'est difficile porque la personne não parle le français, então. Nesse trecho, são 2 pequenos deslizes que a modelo comete. O primeiro é o mais grave. Ela usa a palavra porque, que é uma palavra portuguesa na frase. Em francês, vamos dizer parce que. O segundo é um erro mais sutil e que precisa prestar bem atenção nessa explicação. Gisele diz, la personne ne parle le français. Então vamos lá. Em francês, se você diz la personne, é uma coisa. Les personnes é outra coisa e personne apenas é ainda outra coisa. Lá em les personnes tem como diferença apenas o artigo singular ou plural. La personne é a pessoa, les personnes, as pessoas. Só que personne, sem nada antes, nenhum artigo, significa ninguém. Isso quer dizer que se eu digo les personnes ne parlent pas le français, eu disse as pessoas não falam o francês. E personne ne parle le français, ninguém fala o francês. Então veja que a diferença é sutil, mas ela existe. E se você não tiver com isso muito claro, sua frase, como no caso da Gisele, pode ficar meio confusa, misturando aí os 2 elementos das 2 frases que eu coloquei agora há pouco. Então a frase correta aqui seria habiter à Boston, c'est difficile parce que personne ne parle le français. Ou então, habiter à Boston, c'est difficile parce que les personnes ne parlent pas le français. Pour moi, c'est comme la musique. Aqui também Gisele faz um errinho bem menos grave que o anterior, mas dá para perceber que ela também usa a palavra portuguesa como, que em francês é parecida, mas diferente. E dizemos comme. Nesse caso é mais uma questão mesmo ligada ao detalhe da fonética. Preste atenção na minha pronúncia. Pour moi, c'est comme la musique. Un jour, j'espère à parler le français, porque j'adore le français. Aqui a Gisele hesita para falar, e com razão, porque ela ia fazer um erro muito comum. Ela percebe isso e, inteligentemente, ela encontra uma alternativa válida para o que ela queria dizer. Inclusive, pessoal, parêntese aqui, tá? Para uma dica colocada em prática pela própria Gisele. Quando você não souber, ou se você esquecer exatamente do vocabulário ou da estrutura, ao invés de você ficar obcecado por tentar se lembrar, o que nesse momento dificilmente vai acontecer, até porque quando isso acontece você tem tendência em ficar nervosa e travar. Usa a sua energia mental, desvia o seu foco para buscar construir alternativas no que você iria dizer. E você vai encontrar, porque eu vejo essa tática dando certo, por exemplo, com os meus alunos de grupos de conversação. É uma beleza que só. Então fecha parênteses, vamos voltar para o vídeo e ver qual era o erro que ela ia cometer e qual foi a alternativa que ela encontrou. Em francês existe uma dificuldade para o brasileiro que chamamos de elisão fonética. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas algumas letras somem dependendo se a próxima palavra começa ou não por uma vogal. E isso não existe em português moderno, mas em francês é muito comum. E é o caso dessa estrutura. Veja, eu espero, je espère. Só que por causa da vogal E de espère, o E de je some. Então a maneira correta de dizer não é je espère, e sim j'espère. Isso não estava totalmente assimilado pela Gisele, mas ela intui e muda rapidamente a formulação dizendo je pense, eu penso. Então, ao invés da frase dela ter ficado um dia eu espero falar francês, ela muda para um dia eu penso falar francês. O que não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia foi dada e é isso que interessa. Un jour, j'espère à parler le français, porque j'adore le français. Bom, e dessa vez, você mesmo deve ter percebido o outro errinho, o mesmo usado no começo da entrevista, onde ela usa o porquê brasileiro ao invés do parce que. Je comprends un peu du français, je comprends un peu melhor que j'ai parlé. J'ai besoin de pratiquer le français, parce que j'adore le français. Bom, aqui foi um deslize bem sutil na fonética e que a maioria dos alunos brasileiros cometem
no começo. Então, fica ligado porque para você aprimorar a sua pronúncia francesa, você precisa fazer esse ajuste caso esteja cometendo esse erro. Como está aqui na tela, isso é je, e aí precisa treinar esse biquinho. E isso é je ou g. E essas duas maneiras de pronunciar estão corretas, é só uma questão de regionalismo. Mas o que não pode é você pronunciar isso com o som disso. Porque o primeiro significa eu e o segundo significa eu tenho. Então veja a importância de você treinar e ajustar sua pronúncia. Porque se você pronunciar um pouco diferente, já pode mudar o sentido de toda a sua frase, entende? Então aqui a maneira correta de pronunciar é je comprends. Je comprends un peu du français, je comprends un peu melhor que j'ai parlé. J'ai besoin de pratiquer le français, parce que j'adore le français. Aqui no trecho existe a famosa dúvida que é quando usar o mieux e quando usar o meilleur, já que em português os dois querem dizer melhor, mas em francês é preciso saber usá-los e por isso eu preparei um vídeo para você explicando como fazer para saber quando usar o mieux e quando usar o meilleur. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Aqui no caso, o correto é dizer je comprends un peu mieux e não je comprends un peu meilleur. Je comprends un peu du français, je comprends un peu melhor que j'ai parlé. J'ai besoin de pratiquer le français, parce que j'adore le français. Gisele, como linda poliglota que é, confunde o italiano com o francês, já que più é o equivalente italiano de plus em francês. Então, atenção no uso correto da palavra aqui. C'est la plus belle langue, je pense. Se você chegou até aqui no vídeo, é que você é diferente. Seria incrível para você terminar esse ano de 2022 sabendo falar francês? Então deixa eu te fazer um convite. No dia 31 de janeiro vai acontecer o Aulão de Francês, uma live onde eu vou compartilhar com você todas as melhores técnicas e métodos de aprendizado do francês. E principalmente os erros que você pode estar cometendo ainda nos seus estudos. E para você dar esse passo definitivo no seu aprendizado, é só se inscrever no aulão clicando no link que está em algum lugar aqui nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço!